Fala galera que tá ligada aí no canal do YouTube do De Placa, um grande abraço a você. Hoje tem um papo especialíssimo com um jogador que marcou muitas torcidas aqui no futebol brasileiro e tem marcado também torcedores do futebol turco. Bom, vou falar mais sobre a carreira dele mais tarde, nesse bate-papo especial que a gente vai ter. Junto comigo está a Priscila Senhorães e, claro, eu estou falando do Souza. Tudo certo, Souza? Obrigado por atender a gente aí, direto da Turquia. Obrigado vocês aí, Rodrigo, a Priscila, pela oportunidade de poder estar falando aí novamente com vocês, com o Esporte Interativo. É sempre um prazer poder estar servindo vocês aí. Valeu, Souza. E você que está acompanhando esse bate-papo, que vai assistir, não esquece de clicar no sininho, inscreva-se no canal, ative as notificações e, claro, deixa o seu like, que é fundamental para o De Placa continuar fazendo essas grandes entrevistas e trazendo conteúdos muito legais para você. Bom, Priscila, eu acho que vale a gente começar falando com o Souza um pouquinho sobre o futebol turco em si, como que está o momento dele, né? É isso, Souza. Queria abrir falando um pouquinho desse atual momento, enfim. O Beşiktaş soma 11 pontos em 16 jogos no campeonato atual. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento, se você já considera um dos candidatos ao título aí, e também se você puder falar também como é que é viver esse momento sem a presença do torcedor, né? Faz muita falta, a gente vê muita gente falando sobre a força da torcida na Turquia, né? Se você puder falar um pouquinho também sobre isso. Sim, a nossa equipe do Beşiktaş, a gente não começou a temporada muito bem. Eu cheguei depois da quarta rodada, né? A equipe estava oscilando muito ainda. Depois chegou eu, mais 2, 3 jogadores. A gente começou a acertar a equipe um pouco. Se eu não me engano, quando eu cheguei, a gente estava 7, 8 pontos do Fenerbahçe, do Galatasaray, que eram os primeiros. E depois de uma reformulação no elenco, a gente conseguiu trabalhar um pouco mais forte. Hoje a gente está na liderança do campeonato, que o Beşiktaş não conseguia há 3 anos. Conseguimos passar o Fenerbahçe, o Galatasaray. Estamos agora 4 pontos do Galatasaray, 2 do Fenerbahçe. Então conseguimos consolidar a nossa campanha. E a gente está feliz porque, né, a gente sabia que não seria fácil, mas não esperávamos também que já no primeiro turno, antes de terminar o primeiro turno, a gente conseguisse alcançá-los e até passá-los. Então, estamos felizes e pretendemos aí continuar assim até o final, porque a torcida do Beşiktaş já tem 3 anos que não ganha, então tá bastante ansiosa para poder ganhar esse título. Bacana, você citou a posição do Fenerbahçe também, e eu queria entrar justamente nesse ponto. Você jogou nos 2 principais rivais, digamos assim, né? Queria que você falasse um pouco sobre a rivalidade da Turquia. É muito diferente da rivalidade do Brasil, você que passou por grandes clubes aqui do futebol brasileiro? Com certeza. Eu, desde o primeiro momento, quando eu acertei com o Beşiktaş, até antes, eu sabia da dificuldade que eu teria no início em relação à aceitação, isso tudo, até primeiramente por parte dos torcedores do Beşiktaş, porque eu tive alguns contratempos, né, nos clássicos contra o Beşiktaş, quando eu jogava ainda pelo Fenerbahçe. Eu sempre fui um jogador muito aguerrido, brigava, então eu sempre brigava contra o Galatasaray, contra o Beşiktaş. Eu sempre brigava e eu sabia que no início teria um pouquinho de resistência deles aceitarem, e por outro lado eu sabia que eu teria um grande problema, que seria a total rejeição dos torcedores do Fenerbahçe, porque clássico aqui é muito, muito, muito diferente do Brasil, e todos me amavam até 6 meses atrás, hoje todos me odeiam. E eu sabia que isso aconteceria, e isso até aumentou um pouco mais depois do clássico. O Beşiktaş não vencia o Fenerbahçe há 16 anos no estádio do Fenerbahçe, e nós vencemos eles há 4, 5 rodadas atrás. Jogamos o clássico contra o Fenerbahçe. Para mim foi um pouco estranho, mas menos pior porque não tinha torcida, então me ajudou um pouco, e também ajudou a nossa equipe a vencer a equipe do Fenerbahçe depois de 16 anos. Depois disso, eles passaram ainda mais a ter um pouco mais de raiva de mim, porque eu dei uma entrada muito forte no final do jogo num jogador do Fenerbahçe, no Lemos, e aí depois eles acharam que eu entrei de maldade. Enfim, teve uma repercussão um pouco grande nessa entrada aqui, dizendo que eu não respeitei o clube, enfim. Mas eu sabia que tudo isso poderia acontecer, mas como eu falei, eu respeito muito o Fenerbahçe, joguei 3 anos aqui, foi maravilhoso passar por eles aqui, só que hoje
eu sou preto e branco, sou Beşiktaş e tenho dado o meu melhor sempre para que a gente possa alcançar os objetivos do clube. Agora, Souza, você falou sobre ser muito diferente disputar um clássico no futebol brasileiro e disputar um clássico na Turquia. É claro, muitos jogadores que passam pela Turquia comentam isso, mas não dá para deixar de perguntar sobre exatamente esse ponto. Qual é a grande diferença? O que é tão forte no clássico da Turquia que não é tão forte, digamos assim, nos clássicos aqui no Brasil? No Brasil, às vezes, é um pouco comum um jogador sair de um clube grande e ir para o outro. Às vezes acontece, né, de rivais e sair de um rival e ir para o outro. Não é normal, porém, às vezes acontece. Aqui na Turquia é muito raro isso acontecer. Os jogadores que jogam no clube, quase sempre, eles jogam toda a carreira nesse clube. Sabe, é muito difícil mudar. E lá para o final da carreira, eles vão para uns times considerados de médio e baixo escalão aqui, para encerrar a carreira às vezes, ou encerra no próprio clube que começou, porque essa rivalidade, esse amor que os torcedores têm pelo jogador, né? Ele é muito grande, e a partir do momento que você muda isso, é considerado realmente uma traição muito grande. Então, os jogadores costumam não mudar muito, e isso acaba levando, igual o Alex, jogou muitos anos aqui no Fenerbahçe, ninguém consegue imaginar o Alex jogar em outro clube, ou qualquer outro jogador como o Felipe Melo, que passou pelo Galatasaray. Você não consegue imaginar o Felipe Melo aqui na Turquia jogando em outro clube a não ser o Galatasaray. E a partir do momento que eu tinha uma identificação muito grande com o Fenerbahçe, e eu vim para o Beşiktaş, isso teve uma repercussão muito grande aqui, e por isso esse problema todo que eu tive, né, com os torcedores do Fenerbahçe. Mas em relação aos clássicos, eu acho que é diferente a semana aqui é diferente. São 3 grandes aqui em Istambul, Fenerbahçe, Galatasaray e Beşiktaş. Então a cidade para. Daqui a uma semana a gente vai jogar contra o Galatasaray na nossa casa. Não vai ter estádio, não vai ter torcedores no estádio, porém a cidade para. As mídias sociais param, só se fala nisso. Então é algo que tem uma proporção muito grande aqui. Eu, como pude jogar também Fenerbahçe e Galatasaray, pude fazer um gol no estádio do Galatasaray no último minuto, ganhamos de 1-0, eu fiz um gol aos 95, 94, ganhamos de 1-0. Então isso aqui tem uma proporção muito grande, por isso que eu tive uma identificação muito grande também com o Fenerbahçe, porque essas coisas ficam marcadas. O jogador que faz gol em clássico, ele fica marcado pro resto da vida, até hoje. Eles passam, mesmo jogando aqui pelo Beşiktaş, eles passam os meus gols lá no Fenerbahçe contra o Galatasaray. Então é algo que marca muito aqui, o que no Brasil às vezes é um pouco mais esquecido, sabe? No Brasil, eu acho que a galera apela muito mais pro lado da violência, essa questão de rivalidade às vezes vai muito extra-campo, existem violências, existem coisas que não fazem parte do futebol. Aqui é uma rivalidade muito grande, porém sadia, sabe? É uma rivalidade que ela não ultrapassa o limite da agressão. O jogador, por mais que hoje eu tenha vindo pro Beşiktaş, ninguém no Fenerbahçe que me para na rua fala besteira para mim ou me agride. Pelo contrário, pessoalmente, eles até me abraçam, já falam que ficaram tristes por eu ter ido pelo Beşiktaş, que me amava, mas não tem essa coisa do Brasil de levar para o extremismo, sabe? Então, eu acho que eles aqui são um pouco sadios em relação a essa rivalidade, apesar de ser muito forte. Souza, te pergunto algo que muitos torcedores costumam perguntar, até para jornalistas, né? Mas o jornalista não tem o poder de responder essas coisas, é o jogador que tem. A gente supõe, o jogador vive. Então eu repasso a pergunta a você. Por qual motivo um jogador troca um clube grande do futebol brasileiro por um clube grande do futebol turco? No futebol turco, existem algumas questões. A primeira dela, creio eu vou falar por mim, são financeiras, né? Os contratos são diferentes. Hoje, apesar da Turquia economicamente não viver os seus melhores dias, ainda assim eles conseguem às vezes oferecer algo um pouco melhor que o Brasil. Aí quando você vai para o outro lado, que é questão de qualidade de vida, não se compara, entendeu? Hoje eu tenho aqui minha família, minha esposa estava desesperada para que a gente pudéssemos voltar para a Turquia, para que nós pudéssemos voltar, porque a gente foi para a Arábia, ela queria muito voltar para cá, porque ela ama Istambul, e realmente Istambul
É uma cidade que me surpreendeu. Eu aconselho todos um dia vir para Istambul, fazer turismo, conhecer a cidade, vir num clássico, porque é algo maravilhoso de se viver, uma cidade segura, que a gente, infelizmente, não tem no Brasil. Então, são coisas que eu tenho muito mais tranquilidade de deixar meu filho ir para a escola com motorista aqui, sem a preocupação de que pode haver roubo, pode haver acidente pode haver em qualquer lugar, mas essa questão de roubo, das fatalidades que acontecem aí no Brasil, aqui eu não tenho essa preocupação e por isso eu também escolhi, ao invés de voltar para o Brasil, quando o meu contrato com o Arli acabou, que eu tinha oportunidade de voltar, estava livre em agosto, e preferi voltar para a Turquia por essas questões, que minha família queria muito voltar para cá, eu queria muito poder voltar a jogar no futebol turco e ser campeão aqui, porque eu joguei 3 anos pelo Fenerbahçe e não consegui ser campeão, sempre batendo na trave, vice-campeão 2 vezes da Copa, 3 vezes do campeonato, então eu tinha esse desejo de ser campeão na Turquia e por isso também eu voltei. Mas em relação aos jogadores, o que faz trocar um clube grande no Brasil por um clube grande na Turquia, eu acho que o primeiro ponto é o financeiro, com certeza. A partir do momento que você vem e você vê a qualidade de vida, isso fica muito mais difícil de você voltar para o Brasil depois disso. Eu te pergunto, aproveito para te perguntar dessa tua troca para a Arábia Saudita. E te pergunto pelo seguinte, o que te motivou a ir para lá? Você voltar, você já explicou, e te pergunto como que foi para a tua família viver na Arábia Saudita, que tem uma cultura, acho que, muito mais pesada, principalmente em relação à mulher, né? Você falou da sua esposa de voltar. Como foi essa experiência? Foi difícil no âmbito familiar? Demais. Às vezes eu me pergunto também o que eu fui fazer na Arábia, mas, sinceramente, eu não tenho como dizer assim, eu me arrependo de ter ido, porque financeiramente foi algo muito acima daquilo que eu recebia já na Turquia. Foi o maior contrato da minha vida, eu não podia dizer não. Porém, a partir do momento que você vive lá, você começa a dar valor para outras coisas também, sabe? Você começa a dar valor para essa liberdade de vida que a gente tem na Turquia, o poder de ir e vir, que a gente não tinha lá muitas das vezes. Para você poder sair do país, tem que pedir autorização para o clube. Para trazer um familiar do Brasil para te visitar, mãe, pai, é muito complicado, eles têm que ter visto, então é uma burocracia muito grande, é onde você começa a colocar na balança e ver que, pô, beleza, o lado financeiro é legal, mas tem certas coisas que acabam não compensando, a sua mulher não poder usar o que ela quer, ter que sair toda vez com uma roupa tapando todo o corpo, apesar de agora estar abrindo um pouco a mentalidade, mas ainda está muito atrasado, os estádios vazios, praticamente, só em clássicos que enchiam, então você perde aquela atmosfera de jogador. Eu, sinceramente, os 2 anos que eu me passei lá, eu não me sentia um jogador de futebol, sabe? Eu não conseguia sentir, caraca, eu sou um jogador de futebol. Aquela coisa de... Eu fui pela questão financeira, que quase todos vão, e não vou dizer que me arrependo mais uma vez, porque financeiramente foi muito bom para mim, porém, chegou um momento que eles não estavam mais cumprindo com um contrato, e eu tive a oportunidade de poder sair livre, colocar na FIFA e sair, então eu não hesitei, até porque a minha família queria muito sair de lá e voltar para a Turquia, então eu acabei cedendo e voltando para que realizasse o sonho deles e também o meu de voltar a sentir essa... Apesar de não ter torcida, é muito diferente você ir jogar um campeonato turco e jogar um campeonato árabe. Eu imagino, com certeza. Mas também está rolando um campeonato importante no futebol brasileiro. É claro que profissionalmente você não está envolvido, mas às vezes a gente se pergunta se emocionalmente o jogador cria alguns laços, né, Priscila? E a Priscila cobre o São Paulo, é setorista do São Paulo no Esporte Interativo, e vai falar um pouquinho, talvez, desses laços que você tem na tua carreira com o São Paulo, né, Pri? É isso, Souza. Eu queria começar falando um pouquinho, você tem também muito carinho da torcida do Vasco, né? Passou pelo Grêmio, enfim, mas queria que você começasse falando um pouquinho sobre o São Paulo. Eu postei para os torcedores que eu falaria com você hoje, junto com o Rodrigo, e a mensagem que eu mais recebi era se um dia você voltaria, se existe essa vontade dentro de você de defender a camisa do São Paulo novamente. Então, eu queria que você respondesse a esse torcedor, e se puder falar também, se você acompanha, né? Se você está por dentro do momento que o São Paulo vive agora no Campeonato Brasileiro, que é a competição que o São Paulo ainda está vivo na temporada? Com certeza. O São Paulo também é uma equipe que me deu a exposição no Brasil. Foi a equipe com que eu consegui chegar à seleção brasileira
que era um sonho, e é um sonho de todos os jogadores de futebol, e o São Paulo me deu essa oportunidade. Então, eu guardo, tanto os torcedores sempre me apoiaram, o 1 ano e meio que eu passei no São Paulo foram anos maravilhosos, apesar de não ter tido título. Fizemos uma campanha maravilhosa em 2014, com o elenco que a gente tinha recheado, os jogadores do Kaká, o Ganso, o Luiz Fabiano, o Pato, Kardec, enfim, o Michel Bastos, inúmeros jogadores. A gente tinha tudo para ganhar, acabamos não vencendo porque o Cruzeiro estava muito bem naquela época, mas foram anos que marcaram a minha carreira, e eu lembro da torcida do São Paulo e do clube com muito carinho. Sempre que eu vou a São Paulo eu procuro ir no CT, porque, como eu falei, eu fiz amigos, tenho amigos lá até hoje, e eu torço muito para o São Paulo hoje em dia, para que o São Paulo volte a ser campeão. São Paulo é muito grande, precisa muito desse título brasileiro. Eu com certeza estou torcendo por 2 motivos: um pelo São Paulo mesmo, que precisa, e outro por ser o rival direto de São Paulo ser o Flamengo, e eu nunca escondi de ninguém, sou vascaíno desde de criança, cresci no Vasco, então tem essa rivalidade toda. Então, por 2 motivos, eu torço muito para que o São Paulo vença esse ano, e eu espero que a volta aí do Muricy também dê um gás a mais para a equipe do São Paulo. E nesse carinho que você guarda do São Paulo, existe uma vontade de talvez voltar a defender essa camisa um dia? Eu não vou falar nada, porque a última vez que eu falei, eu criei muito problema. Até eu falei que iria voltar ao Vasco, assim que terminasse meu contrato com a Arly em 2021. Eu acabei rescindindo antes e vim para a Turquia, então assim, eu deixei muito a emoção falar alto, né? A emoção de torcedor, que eu queria muito realmente poder voltar, só que não era o momento. Eu não tinha condições nenhuma de eu poder voltar naquele momento, por inúmeras razões, como eu falei, de família, de contrato, de segurança, enfim, e acabei não voltando, e fui muito cobrado por isso. Então, assim, eu não vou dizer que eu queria voltar. Sempre o desejo que eu tenho de voltar ao Brasil, primeiramente, eu sempre deixei claro que hoje seria o Vasco, porque eu quero voltar a viver no Rio, voltar a viver ao lado da minha família e voltar a jogar no clube que me revelou um dia. Então, eu sempre deixei isso muito bem claro. Só que agora, eu não quero prometer nada a ninguém para não criar mais problemas futuramente, caso eu volte a jogar no futebol brasileiro aí. Tudo bem, mas então falando um pouquinho dessa sua passagem, né, que foi o que já aconteceu, você falou da situação de 2014 e isso eu recebi bastante perguntas sobre isso, né? O que você acha, o que você entende que faltou naquele São Paulo de 2014 para conseguir sair dessa fila que na época não era tão grande, né? Então, eu acho que o que aconteceu é que o Cruzeiro estava muito fora da curva. Se você for ver a pontuação que o São Paulo fez naquela temporada, não foi uma pontuação baixa. Se você for pegar, não foi uma pontuação baixa. Porém, o Cruzeiro estava vivendo um momento maravilhoso, estava indo para o seu bicampeonato, já tinha um elenco do ano de 2013 preparado, de 2014, 13 preparado, porque eles já tinham sido campeão em 2013, e não mudou muito o elenco, pelo contrário, eles acrescentaram bons jogadores, então já vinham com o elenco campeão e preparado, e viviam um momento maravilhoso, o Everton Ribeiro arrebentando, o Ricardo Goulart arrebentando, todo mundo na época tinha um elenco maravilhoso. Então eu acho que isso dificultou muito, mas e a gente construiu uma equipe em 2014, que infelizmente em 2015, se tivesse de repente mantido a base, poderíamos sim brigar por alguma coisa, mas aí saiu o Álvaro Pereira, saiu o Kaká, aí depois saiu o Denilson, aí depois eu saí, então acabou que não conseguimos manter a mesma base de 2014 para 2015, mas voltando para 2014, eu acho que o Cruzeiro estava muito fora da curva e isso impediu que a gente fosse campeão naquele ano. Para fechar as perguntas de São Paulo, depois o Rodrigo vai falar um pouquinho do Vasco também. Queria que você falasse um pouco sobre o Muricy, né? Você chegou a ter contato com o Muricy já na sua carreira profissional e agora ele voltou para o São Paulo, né? Vai estar ali no dia a dia com o Fernando Diniz, enfim. Você gosta do Muricy? Você tem uma relação com ele? O que você acha que o torcedor do São Paulo e até você que acompanha o clube, falou que fica triste quando perde, enfim, pode esperar dessa volta do Muricy ao São Paulo? O Muricy é um cara, assim, a gente jogador, a gente ria bastante, né, cara? Porque é aquele cara que se olha assim, rabugentão, parece que tá sempre mal-humorado, mas a gente que trabalhava com ele, cara, sempre soube que tudo aquilo que ele fazia, ele conseguia entregar pra gente
coisas boas, sabe? Ele conseguia, da forma dele de cobrar, da forma dele de exigir, ele conseguia sempre tirar o máximo do jogador, e eu não tenho dúvidas que a volta dele, mesmo como diretor aí, ou como fora dos gramados, né? Ele vai acrescentar muito ao clube, porque é um cara campeão. Eu acho que quando você é campeão, você já tem esse DNA de campeão que o Muricy tem, seja o que você seja lá onde for, ele estava na televisão e era um cara era um cara especial na televisão, porque é um cara que tem isso dentro de si, de ser o melhor sempre, aonde quer que ele vai, e não tenho dúvida que ele vai acrescentar muito, muito, muito para o elenco do São Paulo, poder olhar ele e saber que é um cara que está ali trabalhando com eles, um cara que sabe o caminho da vitória. Não tenho dúvidas que vai ajudar muito ao elenco, olhar ele também como referência ali. Vamos falar do Vasco da Gama, então, agora que a gente já falou do São Paulo. Você já disse, e todo mundo sabe da tua identificação com o Vasco, Souza. E eu queria te perguntar justamente sobre aquele momento que você mencionou. Quando você falou sobre essa questão de voltar e tudo mais, você chegou a receber proposta do Vasco e de outros clubes do futebol brasileiro? Você já disse que não era o momento na tua carreira, né? Mas o Vasco te procurou e outros clubes na época também procuraram você? Assim, a partir do momento que eu rescindi meu contrato e de fato saiu na imprensa, houve aquela toda mobilização, né? A torcida do Vasco, eu recebi muitas mensagens e aí começou a sair que de repente eu poderia vir. Mas o meu empresário, no mesmo dia, ele teve... É até engraçado, porque ele teve uma consulta com o próprio Alexandre Campelo, o presidente, que, como ele é doutor, ele é médico, o meu empresário teve uma consulta com ele, o Renato, e foi perguntado, existe possibilidade? E o Renato, assim, ele sinceramente falou com o Alexandre naquela bola, agora não, no momento não. E eu fui muito cobrado por isso, porque, como eu te falei, por tudo aquilo que eu falei anteriormente. O Vasco, ele alcançou coisas no ano grandiosas, que foi... E eu fiz parte disso, consegui ser o maior clube com o maior número de sócios torcedores, divulgar tudo isso. Eu comecei também divulgando tudo isso, aquela coisa do estádio estar sempre cheio. O Vasco começou a ganhar, sair da zona de rebaixamento com o Vanderlei. Então, isso deu muita visibilidade ao clube, e eu, como torcedor, estava muito feliz com aquilo tudo e queria viver aquilo tudo. E eu sempre falei que queria sim voltar, quando acabasse, porém era difícil voltar sozinho, sabe? Eu sei que do carinho que a torcida tem por mim, ou tinha, não sei como é que... Claro que tem. Tem, sim. Eu sei que torcedor é emoção, mas eu sempre deixei claro que era muito importante o Vasco criar uma estrutura para que não só eu voltasse, mas de repente o Alan, o Alex... mas eu voltar sozinho seria muito difícil, porque eu acho que todo esse carinho que a torcida tem poderia, depois de alguns jogos, de alguns meses, mudar, porque eu não sou um jogador, um atacante ou um meia que dribla, faz gol e resolve. Eu sou um volante que precisa de outras pessoas ao meu redor para me ajudar. E quando eu não tenho isso, e sendo real, hoje em dia o Vasco não tem isso. O elenco do Vasco, ele tecnicamente é muito pobre. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, até como jogador, sabe que o elenco está um pouco abaixo, e eu não ia acrescentar muita coisa ali, pelo contrário, de repente eu poderia um pouco da imagem que eu tenho, eu poderia manchar. Então eu preferia de repente voltar quando tivesse uma estrutura melhor. Eu não digo nem time melhor, ou financeiramente ter um salário melhor, não, é só uma base para que eu possa brigar por títulos nesse clube, porque não adianta nada eu voltar por voltar, e eu achei que não fosse o momento de voltar, fora essa questão familiar. Minha família, minha esposa queria muito voltar para Istambul, e eu também, eu não posso tomar nenhuma decisão sozinho na minha vida. Eu sempre estou de acordo com aquilo que minha família quer. Souza, você citou isso de talvez não querer voltar sozinho, enfim, e a gente já viu algumas entrevistas, até uma repercussão, que eu queria que você falasse se é verdade, que existe um plano, assim, para o futuro, de voltar aquele grupo que o torcedor do Vasco gosta tanto, né, que envolve você, Coutinho, Alex Teixeira, não sei se o Allan Kardec também. É verdade que existe esse plano, esse sonho do grupo de amigos? A gente, várias vezes, eu quando estava com o Coutinho na casa dele, ou eu com o Kardec, o Alan, a gente sempre se encontra aí falando, assim, desejo a gente tem muito, só que
Cara, é muito complicado isso na prática, sabe? Cada um tem um contrato diferente, cada um vive uma situação diferente. As pessoas... eu sou um volante, eu tive meu maior contrato foi na Arábia Saudita, onde eu acabei saindo porque eu não recebi o valor que eu tinha que receber todo. Então, eu estou na justiça brigando por isso. Então, eu não sou um cara que, recebo um salário absurdo durante vários anos, sabe? Então, eu não posso abrir mão de tudo isso e voltar para uma realidade que daqui a pouco acaba, cara. Vascaíno eu vou continuar sendo pro resto da vida. Agora, jogador de futebol, eu tenho prazo e depois desse prazo eu tenho mais 50 anos para viver uma vida útil sem eu não sei fazer nada, não sei jogar futebol. Então, eu sempre procuro deixar bem claro e ser muito sincero nessas questões, mas eu acabei errando e deixando a emoção falar muito mais alto. Porque até hoje eu queria muito poder voltar. Só que, infelizmente, o clube não me dá essa estrutura para que eu pudesse voltar. Não tenho... eu espero muito que o Vasco volte a ser grande, que a política do Vasco mude, que acabe essa briga política, que o Vasco consiga voltar a ser o que... Porque eu cresci vendo o Vasco de 2000, 2001, eu vivia na concentração e via aquele time com Romário, Edmundo, com o Juninho Paulista. O Vasco era muito grande, então, aí depois de anos você vê o Vasco passando por momentos difíceis assim, e não conseguindo se reconstruir, eu fico triste, mas eu também não posso, eu não conseguiria mudar a realidade do clube. Então eu acho que era muito mais válido eu continuar aqui do jeito que eu tô do que voltar e colocar em risco o pouco que eu tinha de credibilidade. Souza, eu vou te perguntar uma coisa que é dúvida de jornalista, de detalhe. O teu empresário foi se consultar com o médico? Qual que é a especialidade do Campelo? Eu não me lembro. O que ele foi ver naquele dia? O Campelo, ele é doutor. Não sei se ele é clínico geral. Eu não sei exatamente o que ele é de fato. Só sei ele é doutor e ele tinha consulta. O meu empresário, ele se consultou naquele dia com o Alexandre, e foi exatamente no dia que saiu na imprensa que eu estava livre. Então, o Alexandre tomou conhecimento aquele dia que eu estava livre e perguntou a ele se existia alguma possibilidade. Ele foi bem direto em dizer que, naquele momento, tinha outros pensamentos para mim e eu também, como eu falei, com a minha família. Baita de uma coincidência. Bom, eu vou te perguntar um pouquinho, aliás, eu vou fechar a parte do Vasco da Gama, e a Priscila vai falar um pouquinho do Grêmio, mas o que eu queria te perguntar em cima do Vasco para fechar, você já abordou um pouquinho, que é a questão da briga política. Quanto um grupo, quanto um elenco, estou falando da tua experiência profissional, sente uma briga política dentro do gramado? Porque muita gente fala, não, o jogador tá de fora, o jogador não tá nem sabendo o que tá acontecendo. Tem gente que fala, não, o jogador sabe de tudo. Quando a política tá pegando fogo, é difícil se concentrar, é difícil, de fato, entender os objetivos dentro do campo. E aí eu quero saber da tua experiência. Quando o Vasco vive o momento que vive, isso também cai em cima dos ombros agora do Vanderlei Luxemburgo para administrar dentro de campo? Sim, é muito difícil porque essa questão política, a gente que está dentro do futebol ali, eu sou um cara que eu procuro saber muito das coisas, eu não sou um pouco alienado e eu procuro pesquisar, e a gente sabe que essa questão política, a partir do momento que um presidente que não está no poder, por algum motivo ele não está no poder, existem grupos de torcedores dentro de cada como é que eu posso dizer, de cada chapa política, né? Sim, que eles fazem de tudo para derrubar o atual elenco. E para quê? Para que o atual presidente não tenha êxito e para que o que não está dentro entre. E muito dessas chapas, cara, eles vão. Tem jogador que é cobrado muito, não por aquilo que ele joga, mas por essas questões políticas, sabe? Então, a torcida acaba tirando a confiança do jogador. Hoje em dia, a gente não tem torcida no estádio. Porém, a torcida nas redes sociais, pelo que eu tenho visto, cara, tem feito estrago na vida de muitos jogadores de futebol, porque eu nunca fiz isso, graças a Deus. Eu sou um cara muito abençoado por Deus, porque por onde eu passei, eu fui titular, e graças a Deus eu fui bem, joguei bem, porque
eu vejo amigos meus, aí no Brasil, a torcida, os jogadores, eles acabam todo mundo bloqueando os comentários de terceiros, né? Porque, cara, a pressão é muito grande, o tempo todo as pessoas só mandam mensagem falando mal, xingando, às vezes o cara tá, com um problema na vida, nada a ver, e vai lá no Instagram do jogador descarregar tudo. Então, isso tem afetado muito, pelo que eu tenho visto, a vida do jogador, porque se ele não se importa, ele não bloqueia, entendeu? Então, se ele bloqueia, é porque se importa, e se importa, isso acaba interferindo também na atuação, na performance do cara dentro de campo. Então, assim, eu sei que existem essas questões políticas que acabam fazendo muito mal para o clube, consequentemente para o jogador, e agora o Vanderlei chegou lá. Eu espero que ele consiga dar e ele sabe muito bem. Eu trabalhei com o Vanderlei no Grêmio, foi o brasileiro, foi o melhor treinador que eu já trabalhei. E eu sei muito bem que ele conhece o caminho para poder blindar os jogadores dessas questões. Eu vi até a entrevista dele, eu como vascaíno eu vi a entrevista que ele deu à última coletiva, dizendo que nas redes sociais o clube agora tem que ajudar, os torcedores precisam muito mais apoiar e escrever coisas positivas do que propriamente derrubar o jogador, para que ele como treinador também tenha um ambiente bom de trabalho e jogadores com confiança para poder trabalhar. Então, eu tenho certeza que o Vanderlei, apesar de todos esses problemas políticos que aconteceram no Vasco, que isso afeta sim dentro de campo, afeta sim a cabeça do jogador, e essas questões, o que envolve? Muitas das vezes tem essas questões políticas. O atual presidente não tem o dinheiro suficiente para pagar os jogadores, então começa a atrasa de salário e ele começa a se preocupar em se reeleger, e aí deixa as outras questões campo, né, de lado. Então muitas coisas acabam interferindo sim nos atletas, mas como eu te falei, eu tenho certeza que o Vanderlei ele tem experiência suficiente, cara, para blindar os atletas e também dar confiança para esses atletas aí poder desempenhar o seu melhor futebol. Souza, você citou esse fato de não ser alienado, né? É muito legal ver como que você, de fato, está por dentro de tudo que acontece nos clubes que você, principalmente os que você passou e tem carinho, né? Enfim, para fechar agora essa leva de São Paulo, Vasco e Grêmio, queria que você falasse um pouco sobre o Renato Gaúcho, né? Você trabalhou com ele e ele é um técnico que, enfim, levanta muita polêmica aqui, mas dá muito resultado dentro de campo. Ele, às vezes, pelo tratamento com o jogador, enfim, queria que você falasse como quem trabalhou com ele, como quem esteve com ele, como que é o dia a dia com o Renato Gaúcho, né? Ele dá muito resultado dentro de campo, às vezes acaba dando uma polêmica fora, enfim, se puder falar um pouco sobre ele. O Renato, eu trabalhei com ele em 2013, né, no Grêmio, e posteriormente a isso, falei até de algumas entrevistas, onde as pessoas perguntaram quem foi o melhor, quem foi o pior, Eu sempre costumo dizer que assim, melhor e pior é relativo, né? Mas não existe assim um melhor e o pior. Eu sempre costumo dizer que de repente o pior para mim é melhor para outro, sabe? Então é muito relativo essa questão. E eu, uma entrevista um tempo atrás, quando eu falei que ele foi o cara que eu menos aprendi no futebol, eu fui muito criticado. Como é que você fala isso? Um cara que é super campeão e taranã. Só que isso não tira o mérito dele. Ele já está provando novamente que já está numa final de Copa do Brasil, entendeu? E tem feito um Campeonato Brasileiro muito bom. E eu, naquela altura, só tinha dito que foi o que eu menos aprendi. Mas, cara, não é impossível tirar os méritos do Renato por tudo que ele já vem fazendo. É o técnico com mais dias em um clube no futebol atual, e não é à toa, ninguém fica tanto tempo como treinador de um clube se não for vencedor, e ele dispensa comentário. Tem muita coisa, e muita coisa que ele diz eu até concordo. Ele é um pouco polêmico, porém a última vez quando ele falou que tem muito treinador que vai uma semana para a Europa, faz alguns cursos e uma semana volta dizendo que aprendeu e é treinador, e ele citou até a questão do médico, que realmente ele tem razão nisso. Então é um cara polêmico, porém é um cara vencedor. Eu em momento nenhum eu nem quero tirar os méritos dele, pelo contrário, é um cara que venceu, tá vencendo, eu não tenho dúvidas que vai continuar vencendo, porque é aquilo que eu falei do Muricy, é um cara que desde jogador de futebol tem uma mentalidade vencedora,
e isso acaba transmitindo isso para o atleta também. Souza, de fato é muito legal conversar com você. Dava para ficar conversando com você mais umas 3 horas, mas a gente só tem mais 4 perguntas para fazer e deixar você descansar. Mas é muito, muito bom conversar contigo, cara. Eu acho que você é muito objetivo e tem posição firme. E eu acho que isso realmente faz com que a gente se divirta enquanto a gente está entrevistando e fique ainda mais curioso pelas suas respostas. E justamente por estar curioso, eu vou aproveitar que você falou sobre treinadores agora, você falou sobre o Vanderlei, falou sobre o Renato. Uma outra coisa que muito se debate aqui no futebol brasileiro, e quanto mais jogadores os jornalistas ouvirem, melhor, e você tem experiência para falar, é bacana ouvir, muito se fala que os técnicos estrangeiros são melhores que os brasileiros, de uma forma geral. Estão mais atualizados, é o que geralmente se fala por aqui. E você tem uma passagem grande no futebol brasileiro e uma passagem grande no futebol internacional. Eu te pergunto o seguinte, há realmente uma grande diferença entre essas escolas, a brasileira e as escolas de fora do Brasil, mais eurocentristas? Eu acho que existe um pouco, sim. Não são todos. Existem poucos treinadores na Europa, em especial a escola, eu costumo dizer, a escola portuguesa de treinadores é uma escola excepcional. A nova geração de treinadores portugueses pelo que eu acompanho nas ligas, nas grandes ligas, são muito boas. Na Premier League você tem lá no Wolverhampton, tem inúmeros treinadores brasileiros, portugueses que têm feito a diferença nos seus clubes, e eu costumo dizer que a escola portuguesa é muito boa. Sabe, a escola portuguesa é muito boa e alguns treinadores europeus, tirando a escola portuguesa, também têm bons treinos e sabem muito bem gerir elenco. No Brasil, primeiro que os treinadores não têm tempo para poder desempenhar aquilo que eles querem desempenhar. Número 2, muitas das vezes o treinador não tem campo para poder desempenhar o que ele quer desempenhar. O que eu quero dizer com isso? Porque os campos no futebol brasileiro muitas das vezes são terríveis. São terríveis. A bola não rola, quica. Parece que você está jogando num futebol sintético, que a bola quica, e quando você vai dominar, ela bate na sua canela. Então, isso atrapalha muito, porque às vezes você tem uma ideia, igual o Fernando Diniz. Um exemplo. Eu sei que o campo do Morumbi é um campo diferenciado. A grama, normalmente, ela se mantém uma grama boa. Eu não sei como está o CT agora. Porém, você vai jogar em alguns estádios que a proposta de jogo que você quer é tocar bola de primeira, fazer a bola andar. Você não consegue. Então, o treinador ele não consegue trabalhar da forma também que ele quer se ele quiser desempenhar algo diferente. Já na Europa, você tem essa possibilidade. Praticamente quase todos os campos são padrões, são campos bons, molhados e a bola rola e você consegue desempenhar. Então, assim, existe uma diferença, ao meu ver, existe uma diferença sim entre um treinador estrangeiro e um treinador brasileiro. Porém, a estrutura do futebol brasileiro muitas das vezes não deixa também com que o treinador evolua tanto. Ótimo ter um relato desse para entender melhor para o jogador como funciona. E outro detalhe que também é necessário para que o jornalista entenda o que o jogador sente lá dentro, na relação com o técnico, você até tocou no ponto do Diniz, não sei se você chegou a ver, mas muita gente se assustou com o tratamento do Diniz em relação ao Tietê nesse jogo entre Red Bull, Bragantino e São Paulo. Você chegou a ver o que o Diniz falou para o Tietê ou não, Souza? Vi, sim. De alguma forma, para se assustar? Ou você, por exemplo, com os técnicos que conviveu, já ouviu esse tipo já recebeu esse tipo de tratamento e é do jogo mesmo? Não, eu nunca recebi e provavelmente eu nunca receberia. Primeiro porque eu não sou de falar com técnico, ou bater boca com técnico. Não tirando o direito do Tietê, porque da mesma forma que, de repente, o Diniz dá liberdade para o Luciano, ou para o Daniel, ele deveria dar liberdade também para todos os jogadores falar com ele, ou de repente, não sei a forma com que o Tietê se dirigiu a ele. Porém, eu não teria esse problema, porque eu nunca fui de falar com o treinador, ou bater boca com o treinador, então, possivelmente, eu não teria esse problema. Porém,
como eu falei anteriormente, eu acho que ele é um cara que já deu para ver que ele tem uma intimidade com os jogadores um pouco elevada. No dia a dia dos treinos, pelo que eu acompanho, e também nos jogos, de conversar. Então, se na hora da brincadeira tá legal, se na hora de elogiar tá legal, os jogadores têm que entender também que na hora da pegada, aquilo tem que acabar ali. Porque o treinador, ele quer o melhor para a tua equipe. Então, se ele, da mesma forma que ele elogia e brinca, ele vai cobrar e ele vai querer resultado, porque a verdade é que a cabeça dele que está em jogo, entendeu? A cabeça do treinador está sempre em jogo. O jogador, ele vai acabar passando. Agora, o treinador, se não tiver resultado, ele acaba sendo mandado embora. Então, ele sabe muito bem como ele pode cobrar. Às vezes, a gente pode ficar assustado, porque não está no dia a dia do clube, e não sabe da forma que ele trata com o Tietê. Ninguém sabe como foi tratado no vestiário. De repente, ele chegou pro Tietê, brincou, riu, sabe? A gente nunca sabe. Só quem está dentro conhece. Então, muita gente fala daquilo que não sabe. Então, eu nunca como eu falei, eu não vou tirar o direito do Tietê de poder argumentar, porque se de repente ele argumentou é porque ele tem o direito de argumentar, e também do Diniz de cobrar, porque eu acho que tem que ser isso normal. A gente não pode se assustar dentro do futebol. O futebol às vezes está ficando um pouco chato por aquilo que tem se tornado, sabe? Muitas coisas têm se tornado. Eu vi a questão do Cavani ser suspenso porque chamou um amigo, de uma forma carinhosa de negrito, sabe? E aí foi suspenso pela Liga Inglesa, não sei quantos mil, e tomou 3 jogos porque usou de uma frase só por causa do negrito, mas era para um amigo. E foi suspenso por isso. Então tá ficando, sabe, eu acho que estão generalizando muito, estão pegando essa onda do racismo e empurrando tudo também de um lado só, e aí, como eu falei, essa questão do Tietê e do Diniz, eu acho que eles são maduros o suficiente para poder se resolverem, e só quem vive dentro poderia comentar algo. Eu vi muita gente falando sobre o assunto, falta de respeito, ou falta disso, ou falta daquilo. Eu acho que cada um sabe muito bem, o treinador que tem, e o treinador sabe muito bem o jogador que tem. O Tietê é um dos jogadores que mais o Fernando Diniz deu oportunidade, dá oportunidade, mesmo sendo questionado. Eu sou um cara, como eu falei, eu acompanho muito futebol aí no Brasil e vi muitas vezes o questionamento da torcida de São Paulo com o Tietê, e o Diniz sempre bancou ele, e eu tenho certeza que vai continuar bancando, e não vai ser esse episódio que vai fazer com que ele mude de cabeça. Então, eu acho que é do futebol. A gente como jogador tem que saber lidar com essas situações assim, e bola para frente. Souza, queria aproveitar e te perguntar ainda, dentro de tudo que você falou, dentro de tudo do que você pontuou, essa é uma questão até delicada, e eu gosto de ouvir quem está no campo e a sociedade como um todo. Eu queria saber o seguinte, você, olhando para o que está acontecendo em relação ao movimento contra o racismo, você chegou a falar que tem gente que está empurrando algumas coisas que talvez não tinham que estar sendo empurradas. Você falou sobre o caso do Cavani. De alguma forma, você acha que quem está ali na relação, por exemplo, se houve uma brincadeira do Cavani com um amigo desse jeito, né? Na verdade não foi uma brincadeira, mas é uma forma carinhosa de chamar, né, que foi como definiu o próprio Cavani, é preciso antes ouvir quem foi chamado para de fato depois julgar? Você acha que está faltando isso um pouco em alguns casos específicos? Com certeza. Eu tenho um amigo, ele é de São Gonçalo também, da minha cidade. Ele começou a jogar no Vasco comigo com 12 anos, a gente jogou junto até os 18. Moramos na concentração debaixo do mesmo teto. Ele acabou não se tornando jogador de futebol. Eu hoje sou muito amigo, continuo muito amigo dele, montei a casa dele, ajudo ele sempre que ele precisa, e o cara é o baita de um negão. E como é que eu chamo ele desde a base? Negão, só chamo ele de negão. E hoje, se eu de repente for escrever no Twitter, Instagram, social, ou no Twitter dele, falar te amo, negão, ou negão, você tá de sacanagem, as pessoas vão levar para um lado nada a ver. Mas totalmente nada a ver, porque as pessoas estão na onda, sabe? A gente tem que lutar contra o racismo? Tem. Eu não sou branco. Meu pai e minha mãe são negros. E eu tô indo para lá também. Então, assim, eu não sou a favor do racismo. Pelo contrário, a gente tem sim que lutar contra, mas não podemos empurrar tudo num saco e falar isso tudo aqui é racismo, sabe? Usar disso. Temos que levantar uma bandeira, sim, da forma correta. E quando houver
Agora, o que aconteceu com o Cavani, ou um exemplo que eu dei, o meu exemplo aqui, não dá para a gente generalizar tudo. A situação lá do Gerson e do jogador do Bahia, sinceramente, até hoje a gente não sabe o que aconteceu de fato. Uma parte fala que foi, outra parte fala que foi, um perito diz que falou, outro diz que... Não sei o que aconteceu. Se houve, tem sim que ser punido. Se não houve, tem que ter uma retratação, mas assim, não podemos levar tudo, porque está ficando muito complicado, está ficando muito chato, e isso não vai acabar indo para um caminho não tão bom. Como eu falei, a gente tem que combater o racismo, sim, mas nem tudo que se fala a gente pode colocar no mesmo sacola e dizer, isso aqui é racismo, você é racista, porque isso, cara, mancha a imagem de uma pessoa muito grande, sabe? Você acaba com a pessoa, você acaba com a família dela, você acusar alguém de racismo, cara, você ser um racista não é você falar dentro de um jogo que você tá quente algumas coisas, você tem que realmente ter atos de racismo, e aí sim, cara, fala, esse cara é racista, aí tem que ser preso, tem que ser, enfim, tem que ter alguma coisa. Agora, não dá pra gente levar tudo para esse lado aí, porque isso acaba manchando muito a imagem de quem é acusado, entendeu? E às vezes a pessoa tem que se explicar, tem ameaças, enfim, tem coisas que... tudo porque alguém levantou uma bandeira dizendo que isso é racismo, e não dá para botar tudo assim. Souza, obrigado pelo teu tempo, por tudo que você expôs em relação à tua vida, à tua carreira, as tuas opiniões. E para fechar, já agradecendo também a Priscila, que também esteve com a gente para bater esse papo, eu só te pergunto duas coisas. Quero saber primeiro, você sonha com a seleção brasileira? E segundo, o que faltaria, se é que falta algo, para o Souza encerrar a carreira se sentindo completo? Em relação à seleção brasileira, eu sou muito realista, assim. Jogando na liga que eu jogo, é muito difícil eu voltar para a seleção brasileira. Eu nunca vou perder, porque a partir do momento que eu perder o sonho de voltar, eu acho que eu devo parar de jogar futebol. Então tem muitas coisas na minha vida que me motivam, e uma delas é a seleção, mas eu reconheço que não é fácil, é uma situação muito difícil. E eu, para eu encerrar a carreira feliz, contente, cara, eu continuar, primeiro, sendo exemplo por onde eu passo. Todos os clubes que eu passei, o único clube que eu tive problema foi no Arle, o antigo, por questões de salário, mas eu tive problema com a diretoria. Mas eu quero continuar sendo exemplo para os jogadores, fazer amizades, como eu sempre fiz, ganhar títulos. Eu acho que eu me sentiria realizado assim, terminando minha carreira, ganhando títulos, jogando. Eu me cuido muito para que isso aconteça. Eu tenho aí no Brasil o doutor Tigre e a doutora, que é nutricionista, também a esposa, eles até noivaram, que me ajudam na alimentação e também na parte de suplementação. Eu tenho um fisioterapeuta que vive comigo há 5 anos dentro da minha casa, e eu me cuido muito para que eu tenha eu não quero parar de jogar futebol tão cedo. Eu brinco com o Zé, foi um cara que eu joguei no Grêmio 2 anos, e é um exemplo para mim. Eu falo, Zé, eu vou bater teu recorde. Eu sei que é muito difícil, mas eu vou bater teu recorde, porque eu quero jogar futebol até onde eu puder, e eu me cuido muito para isso. O Pedro, que trabalha comigo, fisioterapeuta há muitos anos, para que eu possa prolongar o quanto eu puder na minha carreira e poder sim voltar para o Brasil um dia. Ainda, as pessoas aí no Brasil, esse é um outro problema, fala que a gente está velho, com 35 anos, 34, tá tudo velho, não serve mais. E existem jogadores que provam ao contrário, e eu quero muito ser um desses, de poder voltar no Brasil e ainda jogar em alto nível. Por isso que eu me cuido muito para que tudo isso aconteça. Eu quero acabar minha carreira assim, como eu falei, resumindo, jogando, ganhando títulos e sendo exemplo por onde eu passar. Boa sorte, todo o sucesso do mundo, Souza. Obrigado pelo teu tempo, viu? Valeu, obrigado. Esse foi o Souza conversando com a gente. Pri, obrigado também, valeu. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Valeu, um grande abraço à galera que esteve conosco aqui no De Placa. Papo legal, papo demais. Não se esqueça de se inscrever no canal, é importante para que a gente continue também tendo mais entrevistas, mais conteúdos legais. Ative o sininho, deixe o seu like, o seu comentário. Até a próxima, um grande abraço. Tchau!